Oi, gente. Vamos começar tudo de novo. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas vamos lá. O assunto vai sair porque ele é muito importante. O conto de hoje, ele fala sobre os indígenas. É um assunto que a gente meio que esquece, né? Porque o nosso dia a dia é tão corrido que a gente acaba não parando para pensar nas pessoas que vivem lá no meio da Amazônia ou do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, e a gente não pensa, no máximo a gente vê na televisão uma reportagem, mas às vezes também não presta atenção direito, porque tem alguém falando, porque o telefone toca, e a gente não dá a atenção devida que devia a esse tema que é tão importante. Então, por isso, hoje eu venho convidar vocês, apesar de todas essas atrapalhadas que nós tivemos aqui no início, mas venho convidar vocês a refletir comigo esse assunto. Bom, vamos conversar um pouquinho antes do conto, tá? No início da colonização, em 1500, havia 8 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Veja o que eu digo, 8 milhões de pessoas. Pessoas. Viviam da caça, da pesca e da vegetação. Pessoas que tinham sua cultura, sua língua, suas línguas, seus costumes e tradições. Quando vieram os portugueses, tudo mudou. Eles invadiram as nossas terras, escravizaram o nosso povo, impuseram a religião católica, escravizaram, usaram de violência, matando 90%, exterminando 90% do nosso povo, os indígenas. Deram o nome do país ao país de Brasil, né? Mas o nosso povo que já vivia aqui, quando os europeus chegaram, não eram considerados cidadãos brasileiros. Somente em 1910 foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, com o objetivo de prestar assistência a todos os índios do Brasil. A partir daí, os indígenas foram reconhecidos como cidadãos brasileiros, ou seja, só 410 anos depois eles foram reconhecidos como cidadãos brasileiros. Antes eles eram vistos como animais selvagens, animais daninhos. É uma coisa impressionante. E ainda hoje tem gente que acha, né, que os índios são mesmo selvagens, não são seres humanos como nós. Vídeo que o presidente disse, né? Os índios estão evoluindo muito, estão quase se tornando seres humanos como nós. É triste, gente. É muito triste. E eu venho chamar você hoje a refletir sobre isso. Sobre esse povo que é ser humano como nós, é cidadão brasileiro como nós, e para quem acredita em Deus, é nosso irmão. Bom, esse serviço criado em 1910, ele instituiu a assistência laica, afastando a catequese católica e a ideia da civilização do índio, que transformar o indígena num trabalhador nacional. Isso faria com que ele perdesse completamente que era viver da caça e da pesca. A Constituição de 88 garantiu o direito aos índios às suas crenças, costumes, línguas, tradições e direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-la, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Quer dizer, apenas em 88 os indígenas puderam ter direito às suas terras, as terras onde eles sempre viveram, onde eles nasceram, onde eles enterraram seus ancestrais. No início do século XX, o governo ele criou 8 reservas indígenas com 3.600 hectares e transferiu os indígenas de suas aldeias para lá. Transferiu forçadamente, muitos resistiram, não queriam ir, queriam continuar nas suas terras, onde nasceram, onde tiveram suas histórias. E muitos morreram, né? Foram mortos, assassinados nessa transferência. Eles realmente retiraram os índios, tinham que ir, se eles não fossem, eles morriam, né? E foram muitos mortos. Então eles foram confinados nessas reservas pequenas, né? E ficaram sem condições de ter caça, pesca e vegetação para todos. Então isso aí ocasionou assim o caos nas aldeias. Muitos jovens indígenas se suicidaram. Olha, entre 2000 e 2015, mais de Guaranis e Kaiowás se suicidaram. Nos últimos 12 anos, quase 400 Guaranis e Kaiowás foram mortos
Atualmente, o Brasil tem cerca de indígenas. Neste ano, indígenas foram assassinados por fazendeiros, seguranças de fazendeiros. Eles só estavam reivindicando o direito às suas terras. Porque assim, a pessoa, ela desmama a mata, planta, produz e assim ela se apossa da terra. Se apossando da terra, lógico, a terra passa a ser dela. Muitas vezes se alastram, provocando esses incêndios que a gente vê aí, que ficam totalmente fora de controle. E tudo em nome de quê? Em nome do agronegócio. Durante todo esse tempo, desde a colonização para cá, o extermínio, ele só cresceu. Em 1816, fazendeiros deram roupas contaminadas com varíola para os indígenas timibras do Maranhão, porque eles queriam as terras. A doença matou muitos. No século XX, aviões jogaram brinquedos contaminados com o vírus do sarampo. Durante a ditadura militar, foram assassinados 8.000 indígenas. No governo Sarney, 40.000 garimpeiros invadiram terras para fazer mineração, matando muitos indígenas. No governo Lula, foi criado o CESAI, Secretaria de Saúde ao Índio. Eles foram incluídos também nos programas sociais como Bolsa Família e o Luz para Todos. No governo Dilma, foram assistidos pelo programa Mais Médicos, que reduziu muito a mortalidade infantil nas aldeias. Esse governo, o governo atual, transferiu o papel da identificação e demarcação das terras indígenas para o Ministério de Agricultura, que antes era feito pela FUNAI. Poxa, a FUNAI é a fundação que protege o índio, os direitos do índio. Agora, a demarcação de terras passar a ser feita pelo Ministério da Agricultura, pelos ruralistas, o que você pensa comigo? Qual é o objetivo do Ministério da Agricultura, dos ruralistas? É o agronegócio, é a pecuária, é a agricultura, é o desmatamento para poder plantar, né? Então é óbvio que isso vai ficando no papel e não sai, né? As demarcações das terras que estavam para sair ficaram no papel. E não há mais fiscalização, né? As invasões continuam acontecendo, as pessoas invadem para fazer mineração, fazendeiros invadem e não há fiscalização, porque não há interesse em proteger, né? Também esse governo atual neutralizou o papel do IBAMA na aplicação de multas ambientais. Ele criou agora as audiências de conciliação, ou seja, o cara é multado porque ele cometeu um crime ambiental, mas ele não paga multa não, tem uma audiência de conciliação, onde ali vai se fazer um acordo, ele não vai pagar multa, ou seja, vai ficar impune um crime ambiental, né? Quer dizer, depois de custar tanto a se conseguir os direitos dos indígenas, eles só vêm perdendo nesse governo. E o presidente ainda enviou uma proposta que está sendo avaliada para abrir as terras indígenas para mineração, agricultura e turismo. Gente, a mineração traz impactos ambientais muito grandes, como a contaminação das águas e do solo, além do desmatamento, claro. Indígenas estão sem assistência médica, como vocês vão ver no conto. Estão morrendo de doenças, inclusive do Covid. Foram 473 mortos por Covid. Aí você pergunta, mas o que eu posso fazer, né? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com esse povo que está lá longe? Você pode ajudar sim. É parte do nosso povo ainda hoje sendo exterminada pela falta de assistência e proteção do governo. Quando você escolhe seu candidato à presidência, você vê se ele fala das questões indígenas. Nas últimas eleições, quem apresentou medidas foram Guilherme Boulos, Marina e Haddad. Outros nem fizeram nenhuma menção às comunidades indígenas. Ao analisar a proposta de um candidato, veja se ele fala de igualdade racial, de proteção da Amazônia, de combate aos crimes ambientais, de combate à violência contra os indígenas. A gente tem um presidente que faz comentários racistas tipo, o índio não tem cultura, o índio está quase um ser humano igual a nós,
Pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana que exterminou os índios. Quer dizer, você pode esperar o quê? Ninguém foi enganado, sabe? Todo mundo já sabia, porque desde a campanha o presidente já dizia: não vai ter 1 centímetro de terra demarcada para indígena ou quilombola. Isso foi uma entrevista que ele deu no Estadão, para o Estadão em 2017. Quer dizer, o meio que a gente pode fazer para ajudar, para melhorar isso aí, esse povo tão esquecido, analisa as propostas dos candidatos para ver se eles falam dessas questões, de questões ligadas a essa classe tão esquecida. Às vezes também aparece uma petição nas redes sociais. Assine. Você sabia que com 100 mil assinaturas se torna obrigatório o debate parlamentar? Às vezes tem abaixo-assinado contra a liberação da mineração em terras indígenas. Às vezes tem abaixo-assinado pedindo a demarcação de terras. Sabe, a gente passa direto assim: não tem nada a ver comigo e tal. Tem a ver sim, sabe? Vamos parar de achar que não temos nada a ver com isso. Somos um pouco culpados quando nos omitimos. Vamos abraçar a causa indígena. Vamos ficar mais atentos com o que está acontecendo com este povo, que é nosso povo, que é povo brasileiro. Vamos ao ponto? César era um jornalista e sua matéria sobre as aldeias Jaguapiru e Bororó, no Mato Grosso do Sul, na reserva de Dourados, estava prestes a sair. Ele e sua equipe ficaram 15 dias de quarentena antes de adentrar a mata para ter certeza de que não estavam contaminados com o Covid-19, que assolava o mundo. César aprendeu bastante da língua guarani durante a quarentena no acampamento. Passados 15 dias, o cacique guarani foi até o acampamento deles para levá-los até a aldeia. Tudo isto já estava programado pela FUNAI, que fez o contato com o cacique anteriormente, combinando os detalhes da reportagem, que foi autorizada pela tribo. Ainda no caminho para a aldeia, César já podia ver os indígenas de longe. Aquela cena o fez viajar. Ficou pensando em como seria o Brasil se os brancos nunca tivessem chegado. A vida seria assim, homem e natureza interagindo um em prol do outro. Não faltaria nada. Tudo que seria necessário para a sobrevivência estaria ali. Mas o branco levou doenças para a mata. E agora, os indígenas estavam expostos, precisando de cuidados externos. Mas algo chamou a atenção dele. Uma mulher. Uma mulher só chorava na beira do rio, repetindo compulsivamente o termo Membe. César sabia o que significava. Filho. Ele se aproximou da mulher e com um lenço secou-lhe as lágrimas. Sabia muito pouco do idioma para conversar com ela e entender a razão de tanta tristeza. Então sentou-se ao lado dela e ficou ali, remexendo na terra, como ela fazia, e começou a murmurar uma canção. A mulher silenciou o choro para ouvi-lo. Achou bonita a melodia, tão diferente das canções que conhecia. Mas logo depois se entregou à tristeza novamente. Alex queria ajudar, mas não sabia o que fazer. Guarani explicou a ele depois que aquela mulher tinha perdido o filho de 2 anos com pneumonia. Relatou que 4 crianças morreram em 11 dias, que os médicos foram embora e na cidade eles também não conseguiam atendimento. César sabia que a suspensão do programa Mais Médicos, feita pelo governo, traria prejuízos aos indígenas. Mas ver de perto era outra coisa. Guarani contou que os médicos cubanos salvavam as vidas ali e que depois que eles foram embora, o povo ficou sem assistência. Médicos brasileiros não queriam trabalhar em local de tão difícil acesso e os indígenas só podiam contar agora com a ajuda de alguns voluntários. A verba destinada à saúde foi cortada. O convênio com organizações civis não foram pagos. Os distritos sanitários estavam sem medicamento, transporte e vacinas. Triste ver aqueles brasileiros naquela situação. Só um minuto. Triste ver aqueles brasileiros daquela forma, esquecidos pela sociedade. César estava certo de que iria mostrar aquela situação ao mundo todo. Colocaria no ar a matéria que mostrava a violência contra aquele povo. Eles viviam numa área demarcada de 3.600 hectares. Foram retirados de suas terras à força e colocados ali. Na desocupação, muitos foram mortos por resistir. Os bairros com indígenas dentro.
que se recusavam a deixar a terra onde nasceram, onde foram enterrados seus ancestrais, e agora precisavam dividir 3.600 hectares com toda a população. Não tinha caça e pesca suficiente para todos. Crianças dividiam a subnutrição com doença de branco. César ia denunciar. Acreditava que o seu trabalho podia fazer a diferença, mostrando um lado desconhecido da maioria dos brasileiros, para que a sociedade cobrasse uma solução do governo. Fizeram a reportagem e pegaram o barco que os levaria embora. No caminho de volta para casa, o tempo fechou como num estalo. O barco viajava tranquilo, havia poucas nuvens no céu, ninguém podia imaginar que a natureza se revoltaria, ventos fortes. O dia escureceu, a noite chegou mais cedo e pesou sobre aquele rio. O barco não aguentou a correnteza e virou sobre as águas, deixando imersa a câmera que continha toda a história que César relataria ao mundo, daquela gente esquecida que tinha na pele a marca de uma história de opressão, dessa nossa sociedade eugenista que exterminou milhares de indígenas desde a vinda dos europeus para cá. César lutou contra a força das águas, como lutava contra a força dos opressores da nossa sociedade. Lutou para sobreviver, mas a revolta das águas era grande. O rio mostrou sua ira diante das empresas brancas que o contaminava, diante das queimadas brancas que o cercava, diante do tiroteio branco que ainda exterminava aquele povo nativo que vivia ao seu redor. E César foi levado para sempre. Não voltou das águas para contar sua história. História de luta pelas classes minoritárias, desprovida de assistência e respeito pelo restante da população. Sua câmera ficou no fundo do rio. Ali, no fundo do rio, mais que histórias gravadas daquela gente que sofria com o descaso da sociedade, mais que cenas, mais que relatos, uma chance de gritar para o mundo que o povo indígena existe. Histórias no fundo do rio, no fundo da alma de César, que agora repousava nas margens do rio Iguatemi. É essa história, gente. Fica a dica pra gente refletir sobre essa questão e dar nossa contribuição para que esse povo, que é a origem do nosso país, tenha uma vida melhor, uma vida de qualidade. Um beijo, até o próximo conto. Tchau, pessoal!